Olá, salve, salve, estamos de volta. Essa é a rádio The Reasonings Awakening Radio. O despertar do raciocínio. Você está ouvindo o programa Conclusões Racionais. E o meu nome é Wilson de Figueiredo. Eu sou estudante de cultura racional. E o objetivo desse programa é conversar com você, estudante, você leitor de cultura racional dos livros Universo em Desencanto, para que a gente possa juntos, eu traçar as minhas conclusões racionais e você as suas. Você faz uma análise do conteúdo do livro, ou da mensagem, ou do assunto, e a gente vai conversando aí através do nosso bate-papo, do Facebook, do YouTube, ou do veículo de comunicação que você esteja ouvindo. É muito importante que a gente comece entendendo a razão do programa, né? O objetivo é que aparentemente, né, a visão do estudante de cultura racional ela é igual, porque o conhecimento é um só. Mas você vê no dia a dia que as decisões, os comportamentos e as escolhas do estudante, do leitor, ela é bem diferente do que propõe a cultura racional. Eu tenho tido dezenas de relatos, de contatos, de opiniões no privado, no WhatsApp, ou através do Facebook, cada um dando a sua conclusão, através do YouTube escrevendo também o seu comentário. E você nota claramente que as pessoas não se atentaram para a proposta da cultura racional. Aparentemente ela é simples e óbvia. O princípio é a união através do raciocínio, onde o raciocínio une e o pensamento divide. É aparentemente óbvio que o objetivo é unir. O princípio é fraternidade. É aparentemente óbvio que os estudantes sejam fraternos, unidos, porque esse é o princípio do livro Universo em Desencanto. No entanto, as suas ações e as suas decisões, independente que se ela é motivada por suas próprias escolhas ou pelas escolhas de terceiros, se são influenciados por terceiros, ela ainda é contra o livro Universo em Desencanto. E se é contra o livro Universo em Desencanto, então não é racional. E se não é racional, então por que continua dizendo que é racional, que é estudante da cultura racional? Então o objetivo desse programa é falar das coisas mais profundas e tentar fazer com que durante esse bate-papo que nós possamos encontrar um meio termo, o meu lado, o seu lado e o nosso lado, baseando somente não na minha opinião, nem na sua opinião, mas na informação que é passada através do livro Universo em Desencanto pelo autor, o racional superior. Então, para a gente poder falar sobre o programa de hoje, agora que você já entendeu o objetivo, né, falar dos itens principais, amor, fraternidade, concórdia, pelo desenvolvimento do seu raciocínio, e com isso a sua paciência, a sua persistência, a sua boa vontade, a sua boa ação, a sua boa intenção, e toda essa mudança que acontece no ser humano. E para chegar nesse ponto, a gente precisa entender que o livro Universo em Desencanto é claro. E mesmo sendo tão claro,
ainda assim as pessoas persistem no erro. E não podemos culpar o autor, nem tampouco o livro. A decisão é do próprio estudante que sonha, às vezes sonha, né? Que é racional, sonha que está na direção certa, até muito bem intencionado, mas se está dividindo, não é racional, está pensando. Se está prejudicando a esse ou aquele, não é racional, está pensando. E essas divisões, e esses conflitos, e essas agressões, elas vão levando você para o caminho de um plano, de uma condição diferenciada de vida, né? Uma forma, ainda assim, de evolução, porque é o retorno à origem, mas não da forma que você poderia seguir em frente. Então fica esse sonho, né? Eu chamo isso de o sonho da imunização. O sonho da imunização é você acreditar que vai se imunizar, que vai ter condição de retornar ao seu mundo de origem, agindo exatamente o oposto da proposta do livro Universo em Desencanto. Existem alguns livros bem específicos que ele é bem duro na linguagem, porque para esses e essas que não tem mais jeito. É claro que o objetivo do programa não é corrigir o incorrigível, mas apenas que a gente pudesse, eu do meu lado e você do seu lado, falar dos assuntos mais relevantes, dos assuntos mais importantes e talvez rever os assuntos que realmente precisam ser revistos, né? O nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Às vezes eu deixo alguns comentários aí que o pessoal fica meio indeciso e às vezes confuso com relação à clareza dos fatos. Como o programa anterior, nós falamos de um assunto tão delicado e tão profundo, e eu ainda assim fui muito raso no assunto, a gente podia ir além, e muito além. Eu vou deixar esse assunto do programa anterior para o próximo programa, porque nesse eu tive o privilégio de viajar, agora que eu fiz essa viagem recente para Dinamarca, né? E passamos por diversas cidades e divulgando e deixando vários livros em cada cidade. Eu tive o privilégio de fazer o trabalho que eu faço com amor e carinho e respeito, sempre da forma racional, da forma correta, da forma que tem que ser feita, né? O livro veio com tanto carinho pra gente, o livro foi comprado na livraria de Belo Horizonte, todo mundo sabe disso, e a gente fez um trabalho durante quase 1 ano e meio ou 2 anos, trazer quase 1 tonelada de livros, né? Quase 1 tonelada. Os livros com nota, comprados com nota. E esses livros chegaram até a Suécia para que a gente pudesse distribuir, né? A gente já distribuiu na Letônia, distribuiu na Lituânia, distribuiu na Dinamarca, tem distribuído na Suécia, e a gente tem aí esse roteiro para cumprir dos países que a gente tem como meta anual, né? E como eu estava contando, essa viagem que eu fui agora agraciado pela luz divina de me permitir fazer esse trabalho e ajudar as pessoas, né? Eu levei o livro comigo, que é o 14º fascículo da réplica. Então, se você tem aí o programa de hoje, é sobre o 14º, eu vou tentar fazer uma modificação no programa de hoje. Eu vou dar um foco maior ao livro. E eu acabei o trabalho, eu tive um relato que eu gostaria de deixar registrado. Eu não fiz esse relato na viagem, eu gostaria de ter feito, mas devido ao tempo, que estava muito apertado, eu não consegui fazer. O comentário era que a pessoa pegou o panfleto na minha mão. Enquanto você vai buscando o livro aí, o 14º da réplica, eu vou contando a história. Ela pegou o panfleto e eu apresentei o panfleto para ela, 2 senhoras, né? E já na Suécia, né? Quase chegando na Dinamarca, no finalzinho da Suécia. E aí eu ofereci o livro, que era um presente, que era dado. E ela insistiu que só queria levar o prospecto, que para ela é o suficiente.
E por mais que eu tentasse conversar para ela levar, que era um presente, ela mesmo assim, ela resistiu. E a amiga leva o livro, e ela resistiu. Duas senhoras, eu acredito que com mais de 50 anos, as duas. E então ela foi embora e levou o prospecto. Na saída ela falou que ela já conhece, a palavra dela é que ela já conhece essa energia, e é por essa energia que ela está de pé. Ela me aparenta ter algum tipo de problema que ela vem buscando essa energia positiva, essa energia que ela desconhecia, mas que ela insistiu em até de uma forma neutra, não diria negativa, porque ela recebeu o panfleto, mas de uma forma mais neutra, reservada, né? Dizendo, não, eu hoje estou de pé porque eu já vivo esta energia. E ela me perguntou, você acredita que eu já vivo isso que você está me mostrando? Eu falei, claro. E foi uma conversa leve, mas ela saiu sem o livro. Não esquece aí de pegar o seu livro de hoje, do 14º fascículo da réplica. E ela saiu, eu acho que demorou uns 15 minutos, 20 minutos. Para minha surpresa, ela voltou. Ela voltou totalmente modificada. Ela deve ter lido o prospecto todo. E ela falou, eu voltei por causa da energia, e é por essa energia que eu voltei. E eu quero o livro. Porque hoje eu vivo essa energia. Eu estou de pé caminhando por causa desta energia. Foi um relato muito forte, porque ela acabou de receber o livro. Ela primeiro recebeu o panfleto, depois recebeu o livro. E eu levei na pressa, né? Eu tenho esse hábito, às vezes, de não seguir uma linha de estudo se eu estou em alguma atividade desse tipo, né? Viajando, às vezes na pressa. Eu levei muitos livros, né? A gente levou quase 35 livros, eu acho, para viagem, ou algo assim. Talvez até mais, eu não contei, eu só coloquei numa mala gigante e fui levando tudo, fora panfletos, né? Que a gente levou muito. E para não me sair sem livro e para estar lendo, eu levei um livro, e esse livro foi o 14º fascículo da réplica. Então, eu não tinha o planejamento de gravar o programa de hoje com esse livro, eu tinha um outro foco de continuar com aquele assunto importante, que é o assunto do Espiritismo. Eu agradeço as pessoas que entraram em contato no privado pelo WhatsApp, colocando as suas perguntas, né, as suas dúvidas, que eu gostaria de abordar esse assunto mais à frente. As pessoas me perguntaram sobre a salinha, me perguntaram por que a salinha fechou, por que a salinha abriu. E eu deixei no privado a minha opinião. Claro que ninguém fica sabendo quando é no privado. Eu gostaria de fazer um programa mais amplo, mais profundo, falando sobre esse assunto mais detalhadamente na minha visão, no meu entendimento, né? E você aí no seu lado, você deixa o seu entendimento, a sua opinião. Mas o programa de hoje é do fascículo 14º da réplica. Então, eu vou separar somente um capítulo, e antes de falar com o assunto principal, eu queria fazer um parêntese aqui com relação à proposta do programa que eu gravei alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, chamado Entre Linhas. E esse programa foi feito junto com a Rádio do Mascarenhas, né? Eu criei o programa e comecei a falar sobre a história da religião para poder abordar a cultura racional numa visão mais ampla. E eu usei o nome de Entre Linhas há 2 anos atrás, porque era justamente o assunto principal da cultura racional, mas eu jamais mencionei exatamente qual livro. Então hoje, antes de fazer a gravação, eu estava continuando a minha leitura do 14º, que é um livro incrível, e eu separei aqui um parágrafo da página 73, e
a partir desse parágrafo eu vou explicar o motivo dos programas anteriores e do que eu tenho falado, e aí a gente entra no assunto principal, que é um capítulo específico. Vamos lá, página 73, o autor, o racional superior, nos ensina, abro aspas, então, para que tenha serenidade, paz e amor e fraternidade, é preciso que proceda com serenidade e respeito e prossiga com toda a atenção o regulamento racional de ler e reler para descobrir o que está nas entrelinhas, que passam desapercebidos. E daí não podendo sentir os efeitos magnânimos da verdade das verdades, que aí estão sobre as vistas de todos. Mas a ânsia e a fome de saber agem com imprudência, passando realidades absolutas nas entrelinhas sem perceber. Deixa eu fazer uma pausa aqui, vou fechar aspas. E é assim que eu gostaria de fazer a leitura do outro capítulo. Então, se você quiser ler na íntegra, sem interrupção, você tem que fazer sozinho aí, mas eu gostaria de fazer os comentários com relação ao meu entendimento e você deixa o seu. Vamos lá. Ele deixou aqui uma referência do que você vai buscar e vai atingir. Ele deixou as condições de como atingir, né? Mas ele deu o assunto principal. Ele diz assim, não adianta você ler por cima e decorar e lembrar do capítulo todo, porque você não vai avançar nesse sentido. Ele deixa mais claro dizendo que nas entrelinhas é que você vai sentir os efeitos magnânimos da verdade das verdades. Então veja bem o assunto. O assunto é entrelinhas, né? Então a gente está falando no programa sobre um entendimento do capítulo, uma visão mais aprofundada, o que ele quer dizer com isso, qual é o entendimento que você tem, o entendimento que eu tenho do assunto, para que a gente possa evoluir, né? Então ele fala que não é assim passando, né, à vista, né, e por cima, mas que você vai entender com as entrelinhas, procurar entender o que ele quer dizer, né? Um dos assuntos mais interessantes, que não está no capítulo, né, que eu estava lembrando esses dias, que a cultura racional não é literal, é uma frase muito conhecida: quem come carne é bicho. Então vamos tentar fazer uma análise aqui juntos sobre as entrelinhas. Quem come carne é bicho. A pessoa às vezes tem um entendimento de que ela tem que parar de comer carne porque quem come carne é bicho. E aí ela para de comer carne. Na verdade, o assunto não é parar de comer carne ou comer carne, né? O assunto é a frase para que a gente possa entender as entrelinhas. Quem come carne é bicho. Então, poderíamos dizer então que a girafa, né, ela é bicho e não come carne. O assunto é que o animal racional que se encontra supostamente numa categoria superior à do bicho, né, o animal irracional, então ele se sente superior, se sente diferenciado pela capacidade de raciocinar. Então, na visão do dia a dia, na visão do mundo, nós temos a palavra homem, né, e bicho. Quase nunca usamos o termo animal, né, racional, que é um termo científico. Na cultura racional, ele tem uma classificação de bicho irracional, bicho racional, animal racional, racional e aparelho racional. Vejamos bem o entendimento da frase. Quem come carne é bicho. A intenção do autor é classificar o ser humano com essa natureza alterada, modificada pela influência da energia elétrica e magnética, a uma condição similar do animal irracional.
E ele classifica a diferença entre bicho racional e animal racional justamente pelo comportamento. O comportamento do bicho racional é muito mais materialista, ele não tem nenhum vínculo com a vida, ou com a essência do universo, ou com a natureza, ou com o respeito. Ele é totalmente voltado para a vida material, ele não tem nenhum respeito com nada superior, às vezes até ateísta, não acredita em nada a não ser aquilo que ele enxerga no campo visual dele. Então, o comportamento dele é material, ele vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa, como que um bicho sai da toca para a caça e da caça para a toca. Então, essa comparação e essa classificação é para dizer que o animal racional, que é essa condição, ele se encontra acima da condição de bicho racional, porque ele já tem uma certa sensibilidade, ele já tem uma certa evolução, ele já percebe as coisas de maneira diferente, ele já tem uma relação com o universo diferente, com a natureza diferente, com Deus. Então, essa classificação entre animal racional e bicho racional é uma maneira de enxergar. Então, quem come carne é bicho. Ele associa a ideia de que o ser humano se tornou tem esse perfil modificado e alterado porque ele ficou ligado à energia magnética e elétrica e acabou trazendo para si o comportamento do animal irracional, que são classificados como bichos irracionais. E o bicho racional é um animal racional piorado, né? Que ele está numa condição quase que igual ao bicho. Ele tem um desequilíbrio igual ao bicho, ele tem uma atitude igual ao bicho. Então ele diz, quem come carne é bicho. Ele só está generalizando, no meu entendimento, que o ser humano, na verdade, ele está agindo dessa forma devido a essa ligação com a energia elétrica e magnética. E ele classifica, olha, observa bem, você aí é bicho. Você aí precisa de um tratamento como bicho. Ele classifica você, às vezes até ele joga bem assim palavras duras para que você acorde, perceba a sua limitação, a sua condição como ser humano, como a matéria é limitada, né? A matéria realmente é suja, deformada, imperfeita, que você vive tentando se manter de uma forma até aceitável pela sociedade, que vivemos num mundo de aparências. Então essa visão, esse entendimento, essas entrelinhas, elas têm a intenção de classificar, de comparar. Olha, você aí é bicho, independente se você come carne ou não. Porque se fosse assim, diz assim, quem come carne é bicho. A girafa então não seria bicho? Não é verdade? Então passa a entender mais a fundo que a explicação do racional superior ela é muito mais profunda, são as entrelinhas. E aí ele fala nesse capítulo, na página 73, agora voltando para ele, né, para falar de entrelinhas, ele diz, né, voltando ao assunto, aí no segundo parágrafo ele fala, né, que você tem que ler e reler para descobrir o que está nas entrelinhas que passam desapercebidos, que isso era uma classificação para que você pudesse perceber a sua condição. Por exemplo, você vai dizer para mim que não existem vegetarianos que têm a classificação de bicho racional? Por exemplo, digamos que Hitler fosse vegetariano e bicho racional. Então isso não faz o fato dele não ser carnívoro, melhor. A classificação de bicho é a condição de um ser humano que não respeita nada nem ninguém, não dá valor à vida, não dá valor à natureza, não dá valor a Deus e não considera nada acima dele, ele se considera acima de tudo. Quem come carne é bicho, e você, comendo carne ou não comendo carne, o seu comportamento define a sua classe e a sua categoria. Voltando ao capítulo, para descobrir o que está nas entrelinhas que passam despercebidos. Ou seja, você aí achou que a questão era parar de comer carne, para que você pudesse evoluir como racional. Eu conheço dezenas de vegetarianos que não conhecem a cultura racional
e que não têm comportamento racional. Então é preciso entender que existe uma profundidade nesses, não só nesses, isso é só um exemplo que eu tirei aqui para poder explicar o assunto, né? Então ele diz aí, voltando para ele, né, aspas de novo, e daí, não podendo sentir os efeitos magnânimos da verdade, das verdades. Ele deixou uma condição, essa condição está implícita, aonde aqueles que não percebem nas entrelinhas o que ele está passando não conseguem sentir os efeitos magnânimos da verdade, das verdades. Então é um assunto muito interessante. Ele deixa mais à frente, né, que e aí estão sobre as vistas de todos, mas a ânsia e a fome de saber, ou seja, você está passando o olho com velocidade, está fazendo uma leitura rápida, porque você está com essa meta de bater os 1000 livros e você não está nem aí para o conteúdo, você quer dizer que terminou. Então, o que ele diz aqui, olha, entre linhas, mas a ânsia e a fome de saber agem com imprudência, passando realidades absolutas nas entrelinhas, voltando ao assunto, sem perceber. Não é somente conjecturar as coisas que não conhece. São conjecturas precipitadas por não conhecer. Primeiro, conhecer com precisão para saber registrar o fato consumado, o que é a imunização racional. E o assunto principal que eu venho falando sobre isso há tantos programas, né? Não só programas atuais, né? que é o Conclusões, mas o programa Entre Linhas, por exemplo, e outros programas que eu gravei. Então, voltando para ele, abro aspas, ler é uma coisa, estudar é outra, pesquisar é outra, analisar é outra e julgar é outra. O saber certo é outra, porque quem não sabe é assim mesmo. Julga diferente sobre a maneira de encarar as coisas. E é por isso que a gente está batendo esse papo aqui, né? Abrindo aspas de novo, e assim o magnético na sua fúria da retirada, fazendo a derrubada dos seus feitos. É um assunto interessante, eu só separei essa página deste capítulo específico para poder dar uma explicação mais a fundo, né, do porquê o programa Entre Linhas foi criado e do porquê eu venho buscando conversar sobre esse entendimento da cultura racional num ponto de vista mais profundo. Eu venho abordando a religião porque, como parte da história, nós podemos aprender com a religião os erros cometidos. Por exemplo, um assunto interessante para a gente conversar aqui sobre acreditar e estar certo. O estudante não é diferente de nenhum outro ser humano no passado que acreditou estar certo. Nós temos aí 2 grandes movimentos, que são as cruzadas, né? E a Santa Inquisição, que saqueou e matou e torturou milhares de pessoas. E o propósito principal era a expansão do cristianismo. Você vê que é totalmente, absolutamente incompatível com a proposta do Yeshua, do Cristo, né? Ele faz aí a definição, a explicação do amor ao próximo, né? Do respeito a Deus sobre todas as coisas, e você vê aí que os 2 maiores movimentos de tortura, de saque, de destruição veio do cristianismo, né? Que é a Santa Inquisição, as cruzadas, né? E outros assuntos que a gente podia relacionar. Então, bem intencionados estavam, porém estavam cometendo crimes graves contra a humanidade, contra a vida, contra as leis de Deus. Obviamente que isso não seria diferente da cultura racional. Ela não é religião, não é seita, não é doutrina, mas a pessoa que entra no meio racional, ela vem de algum lugar. Ela pode ter sido espírita, ou ela pode ter sido cristã, ou ela pode ter sido, até mais específico aqui, evangélica, ou não é mais, não sei, mas ela vai trazer com ela toda essa bagagem, né, toda essa cultura que ela
desses erros, né, históricos, até que ela possa se encontrar num caminho de paz, amor e concórdia. Então, você vê no meio racional constantemente, até ataques à minha pessoa, que eu já me acostumei já nos últimos 5 anos, né? E calúnias, e difamação, e fantasias, e a gente vai aceitando, porque a casa de Deus é assim, né? Ela tem de todo tipo de gente, tem o bom e tem o mal, tem o certo e tem o errado, tem o respeitador e aquele que desrespeita, e a gente tenta viver em harmonia com tudo e com todos, o que é praticamente impossível, porque o bicho não respeita nada nem ninguém. Então a gente aprende com essa condição de evolução, com essa lição do racional superior, que não é porque eu sou estudante de cultura racional que eu vou deixar de cometer um crime contra as leis de Deus, contra a vida humana. Então esses e essas que são fanáticos, né, que são religiosos, que são desprovidos da capacidade de raciocinar, de perceber o erro, eles são capazes de errar sob comando de terceiros, né? E essas ferramentas do magnético, elas passam a ordem e a pessoa vai lá e executa mesmo, né? Executa sem pensar, porque acha que está fazendo bem, não está fazendo bem nenhum, está contra a cultura racional. O áudio de hoje que eu mandei para acho que 3 pessoas diferentes, de assuntos diferentes, e a resposta era sempre a mesma, né? Então, se está fazendo mal a alguém, não pode ser racional. Se está prejudicando alguém, se está dividindo, se está rotulando, né? Não pode ser racional. Então, quando você vê alguém falando de alguém, é bom analisar o porquê, né? Por que estão falando? Onde é que está o erro, né? Então o erro está justamente nesses ataques, nessas divisões, nessa comunidade que eu acredito nela. Ela hoje se encontra dividida em 4 polos, infelizmente. E eu acho que a gente sabe muito bem de quem é a culpa dessas divisões. E eu não acredito que seja o correto seguir um segmento ou um partido político. Então, se você faz parte do partido que eu considero político, dos 4 que existem hoje no Brasil, eu lamento, porque eu tenho certeza que você não quer isso e nem eu quero, a divisão da cultura racional. Mas essa divisão, ela não é do livro, essa divisão é da cabeça pensante do leitor, que não percebe que todo e qualquer ser humano é racional, habitante do mundo racional, merece carinho, respeito e atenção. Você pode não concordar com ele, mas ele tem ali um pingo de Deus, uma partícula de Deus, que é o raciocínio, e o raciocínio merece todo o respeito. Bom, eu vou falar agora do livro magnífico, né, do fascículo 14º da réplica. Eu acabei de fazer a divulgação na Dinamarca e eu comecei a fazer a leitura mais atenta. Eu cheguei nesse capítulo chamado O Impacto do Bicho Racional. A gente falou sobre bicho, o que é o bicho, né? Não é o bicho o animal, e não é a condição de comer carne que define o bicho. Mais uma vez, para falar, para quem não conhece o assunto mais a fundo, vamos lá. Bicho racional é a condição de, digamos assim, de regredir na condição primária, né, de animal racional. Nós éramos bem melhores há uns milênios atrás, e a coisa mudou muito. Mudou no momento que a gente decidiu fazer uma nova história, né? Que é a criação de um alfabeto artificial, um dos assuntos que mais me fascina na cultura racional, que é a chave de muitas respostas para muitos assuntos, que é a mudança de alfabeto, de como se vivia antes e de como se vive depois, né? E nesse contato, alguns acabaram se ligando cada vez mais à energia magnética e se tornando cada vez mais próximos ao animal irracional, que é considerado como bicho irracional. Então, essa linha fina entre o bicho irracional e o bicho racional, porque o comportamento se assemelha. É raiva, é ódio, é agressão, é mentira, é a falsidade, é a traição, é a discórdia.
Já um animal racional, ele está um pouquinho melhor, né? Bem pouquinho melhor, porque ele está buscando por resposta, ele está buscando por solução, ele está buscando por energia racional. Ele pode até não saber o que é, né? Mas ele está ali buscando por respostas. Já o racional é uma condição bem mais ampla, né? Ele começa ali do primeiro contato com a cultura racional, porque ele está absorvendo o conhecimento, o que ainda não faz ele de um racional por completo, né? E o racional superior ele deixa bem claro em alguns assuntos, né, que é preciso o conhecimento completo para que você possa obter alguns resultados. E o objetivo disso é muito claro, é muito óbvio. Não é entender ao pé da letra e decorar. O objetivo é que você compreenda a sua própria natureza e se identifique com esse conhecimento, né? do que é o ser humano, do que é você, quem é você. Uma das frases mais interessantes do filósofo, agora eu estou um pouco de dúvida, não foi o Karnal que falou sobre isso, foi um outro filósofo interessante, ele comentou sobre o questionamento de quem é você, acho que foi o assunto do Cortella, e a pessoa se identifica, né, com o nome. Ele perguntou, não, o que é você? O que é você? Quem é você? Defina-se sem dizer o seu nome, apresente-se sem dizer o seu nome. Quem é você? Então, ele começa a perceber o racional na condição de racional, quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, por que veio, por que vai. E esse conhecimento, ele não para por aí, né? Esse conhecimento é só o princípio do processo de racional. Ele está com o livro na mão, está fazendo a leitura dele todo dia. Então ele sai da categoria de leitor para estudante quando ele começa a trazer para a vida dele, para a experiência do dia a dia, quando ele não é racional, quando ele age como bicho, quando ele age como animal, e começa a sentir o conhecimento, começa a penetrar no eu dele, e ele fala assim, não, eu não posso fazer isso, não é racional, eu não posso separar, eu não posso rotular, eu não posso ser contra esse, tem contra aquele, eu não posso falar mal desse, tem que falar mal daquele. Então ele começa a mudar a natureza dele, porque não é racional, né? Não adianta alguém falar, é ele mesmo que tem que perceber. E ele começa a sentir o conhecimento, começa a mudar e começa a querer viver a cultura racional, trazer para a vida dele o que o livro propõe, que é a paz, o amor, a concórdia, a união, a fraternidade, o respeito. E aí ele vai trazendo isso para a vida dele, trazendo para a vida dele, até que ele chegue ao ponto, né, máximo de estar vivendo e ligado à energia racional, onde ele deixa a condição de racional para se tornar aparelho racional. Esse assunto é um assunto que eu já falei em outros programas, né? O racional superior justifica que alguns se chamam aparelhos racionais, se declaram aparelhos racionais, mas ele fala, mas não é aparelho racional. Fala que é aparelho porque a fase é do aparelho racional, né? A fase é racional, mas não é aparelho. Aí ele classifica uma outra etapa depois de racional, que é a etapa de aparelho racional, que é dividida em duas classes também. Quase sempre é binário, né? Você pode olhar que é binário. É o bicho racional e o bicho irracional. Aí de bicho irracional ele passa para animal racional, de animal racional vai entrar na categoria de racional, que também é uma chavezinha, uma mudança, né? Não é só uma classe e está nela e está tudo certo, né? Qualquer estudante de cultura racional e qualquer leitor se encontra na condição de racional. E o que vai verdadeiramente definir se ele é ou não racional, ou bicho racional, ou animal racional, é a conduta diária dele. Se ele conseguiu vencer essa etapa, ele vai passar para a condição de aparelho racional, em recuperação, até que de fato seja um aparelho racional recuperado, ligado pela energia racional, vivendo uma vida absolutamente diferente da vida do racional, porque está ligado já vivendo a vida racional na Terra, né? Não depois de fazer a passagem para outros planos superiores, né? Então, a categoria de aparelho racional, ela ainda não é a mais elevada, você entra nela em recuperação, né? Até que seja de fato recuperado, aí ele classifica de forma binária de novo, né?
Ele diz assim: você é recuperado, mas não é legítimo. Aí ele classifica aparelho racional legítimo e não legítimo. Ele explica o porquê que não é legítimo. Porque foi formado por duas energias, né? Deformadas. Então a composição da sua natureza, a sua essência, ela não foi formada pelo fluido racional. E aí ele classifica que algumas vidas já vêm com essa essência, né, formada pelo fluido racional, e classifica a condição de aparelho racional legítimo, porque foi fundado, formado nesse plano deformado com a essência do fluido racional, condição de dois pais racionais ligados à energia racional, e ele que defina exatamente aqueles que têm esse privilégio de já chegar nesse mundo em uma condição tão evoluída e tão magnífica. Nós temos aí alguns exemplos na internet de algumas provas de algumas crianças que já nascem, né, com essa ligação, né, com as vidas passadas e futuras. Ele sabe quem ele foi, ele sabe quem ele é, ele traz o conhecimento desde pequeno de outras vidas, né? Então, essa etapa magnífica, né, dessa evolução de aparelho racional. E para falar então do capítulo que eu escolhi, eu já expliquei o motivo. Eu estava fazendo essa divulgação, voltando ao assunto, e ela me disse: você acredita que eu estou aqui por essa energia? Você acredita que eu vivo essa energia? Eu quero esse livro. Esse foi um dos relatos mais bonitos na viagem, né, das dezenas de livros que a gente doa, porque é uma pessoa que está ali recebendo o livro, né? Esse não é o livro em espanhol que eu doei, não. Esse já é o livro em inglês mesmo. É o Lamento que não tenha sido a versão em sueco. No caso dela seria melhor. E eu também lamento que as traduções, todas elas, estejam passando pelo que estão passando. Eu tenho aí tocado nessa tecla para ajudar a comunidade a entender a realidade da vida. As pessoas não têm a menor noção de como é difícil ter só um livro, e quando tem só um livro, às vezes mal traduzido. Então, isso não é para criticar ninguém, é para resolver um problema de 4 décadas, né? A gente precisa fazer alguma coisa e não dá para ficar mais protelando. Eu tenho visto dezenas de pessoas que querem ler, eu tenho visto dezenas de pessoas que querem entender, e infelizmente não terão esse privilégio porque não tem livros em idiomas, né, que são fundamentais, e quando tem é um livro e olhe lá. Então vamos lá, vamos começar agora o programa. Como sempre, a gente faz esse bate-papo inicial, e agora eu vou entrar no assunto do capítulo O Impacto do Bicho Racional. Já justifiquei aí o porquê bicho, e eu vou fazer algumas interrupções só para levantar as entrelinhas e a gente discutir sobre elas, tá bom? O impacto do bicho racional, abro aspas, né? A jurisprudência universal confere um bem a todos que correm e concorrem ao bem que faz a todos, principalmente o bem eterno, provado e comprovado. De forma que a jurisprudência universal dá todo o apoio a todos que provam e comprovam o bem que fazem à humanidade. Um benfeitor da humanidade. O bem tem as portas abertas e o mal tem as portas fechadas. De forma que a jurisprudência universal procura ajudar a todos e prova e comprova o bem que é feito a todos. E daí costumam até dar o prêmio de honra ao mérito pelos benefícios prestados à humanidade. E a cultura racional não só faz o bem, como também um bem muito maior, que ninguém nunca fez, é a salvação eterna de todos. Eu vou fechar aspas aqui para a gente falar do qual é o assunto, que é um assunto duplo. A gente pode até comentar aí sobre o racional superior da Terra, óbvio, mas o prêmio que é dado àqueles que fazem o bem da humanidade, que é a divulgação e que é a doação, como a gente tem feito, ou colaboração a
a esse planeta que precisa de ajuda. Então você, ao representar o racional superior, ao fazer a sua divulgação, e por isso que eu comentei sobre a viagem, né, que eu me senti muito feliz em ler esse capítulo, porque ele está aqui fazendo uma espécie de carinho e de afago e de apoio a esses e essas que fazem todo o possível para divulgar o livro Universo em Desencanto, independente da forma que você tem feito, independente de que partido político você pertença no Brasil, independente das suas escolhas, dos seus erros, porque o ser humano não é perfeito, né? Somos todos impuros, imperfeitos, deformados, degenerados, poluídos. Então, aqui é uma exceção à regra. Ele diz que o universo, as forças supremas, chega ao ponto de dar um prêmio de honra ao mérito pelos benefícios prestados à humanidade. E se já dá esse prêmio ao benefício que se faz o bem, ele coloca que é um bem muito maior, porque é um bem que ninguém nunca fez, que é a salvação eterna de todos. E ele dá a condição é que ele dá esse prêmio, sim, dá todo o apoio a todos que provam e comprovam o bem que fazem à humanidade. Ou seja, não adianta estar nas ruas divulgando a cultura racional se não é do seu coração, se não é da sua intenção e se a sua ação não condiz com o livro Universo em Desencanto. É preciso que haja uma perfeita sintonia para que você, que está exposto ao universo, que é visto por dentro e por fora, faça com amor. Então, se você pode provar e comprovar o bem que tem feito à humanidade, então é a você que esse capítulo se refere. Então eu vou seguir, eu não marquei exatamente onde é que eu parei, eu vou voltar um pouquinho, tá? Então, de forma que a jurisprudência universal, abrindo aspas, procura ajudar a todos e prova e comprova o bem que é feito a todos. E daí, costumam até dar um prêmio de honra ao mérito pelos benefícios prestados à humanidade. E a cultura racional não só faz o bem, como também um bem muito maior, que ninguém nunca fez, que é a salvação eterna de todos. Mas tudo isso, daqui a um bocadinho mais, será conhecido e reconhecido, que tudo chegará ao dia do reconhecimento. Os méritos de maior benfeitor da humanidade, de todos os tempos, porque prova e comprova a redenção verdadeira universal. Então, não se trata de um bem comum, se trata de um bem eterno. O bem comum são as soluções dos casos da vida da matéria. E o bem eterno e a solução definitiva, e quem prova e comprova a solução definitiva, não tem expressão de agradecimento, porque não há coisa alguma que pague a salvação eterna de ninguém. Fecha aspas. Então ele tem um segundo contexto, com relação a provar e comprovar, do que diz respeito ao conhecimento racional, que prova e comprova o porquê de viver da forma que vivemos. Então, abrindo aspas de novo, a não ser a gratidão em colaborar dentro das posses e dos limites como uma justificação de gratidão, porque não há expressão dentro do vocabulário que possa satisfazer a coisa mais elevada da vida, que é a salvação eterna. Saber de onde veio e como veio, e saber para onde vai e como vai. Fecho aspas. Então esse é o primeiro assunto, né? Que você está provando e comprovando, né? Pelos seus atos, dentro das suas posses, dentro do seu limite, não se prejudicando, fazendo o que você tem que fazer com amor, com carinho, com gratidão. Abro aspas. Então, por muito que faça, não está fazendo nada, porque não há coisa alguma que possa ser mais que a salvação de quem quer que seja. Então,
a jurisprudência universal concede prêmios de honra ao mérito a todos que provam e comprovam os benefícios que faz para a humanidade. Então, para o benfeitor da humanidade não há palavras, e para um salvador, muito menos. Todas as leis amparam e favorecem e ajudam um benfeitor da humanidade, desde que prove e comprove os seus feitos de bem para a humanidade. Fecha aspas. Mais uma vez ele ressalta que você, na condição que está, é de salvador. Vai lá salvar o ser humano. Então, se você provar e comprovar que a sua ação e a sua intenção são legítimas, então a natureza vai lá, a jurisprudência universal vai lá lhe dar esse prêmio pelo amor, pelo respeito, pela determinação, pela sua coragem, pela sua vontade de lutar pelo que é de certo, que é o livre Universo em Desencanto, por não se dividir, por não discriminar, rotular e prejudicar outros estudantes, por você perceber que a cultura racional é muito maior do que tudo isso. Abro aspas. O bem recebe-se o júbilo do bem. Jubilados serão a todos aqueles que somente tratam do bem da humanidade. Então, o universo em desencanto está acima de tudo e de todos, por ser um conhecimento de redenção universal, e a família racional só faz bem, sempre o bem, porque é o bem que todos precisam e é o bem que todos necessitam. É o bem que todos querem, é o bem que todos procuram. É o amor, é a paz, é a fraternidade, é a concórdia universal. Portanto, vence o bem, sempre o bem e não o mal. O mal por si mesmo se destrói. O mal já é um destruído por ser mal. Então, quem pensa bem, colhe o bem. Quem pensa mal, colhe o mal. Fecha aspas. Veja bem aí a regra da linha racional. A gente tem falado isso em outros programas, né? A linha racional. E essa linha é a linha mais quebrada, mais ferida, mais prejudicada a quase todo leitor de cultura racional que decidiu ferir, rotular, mentir em prejuízo de segundos ou terceiros, discriminar, separar, que vive como bicho disfarçado de racional. Abro aspas. Tristezas são para os maus que vivem, que têm que viver triste porque só esboçam o mal, e o bom e o bem sempre alegre, sempre satisfeito. O bem tem sempre tudo para dar a alguém e o mal não tem nada para dar a ninguém. O mal já é um destruído por ser mal, e por ser destruído não tem nada para dar a ninguém. Qual é a cultura do mal? Somente fazer mal. Qual é a cultura do bom? Somente fazer o bem. E assim vence o bem, sempre o bem, e sucumbe o mal, porque suas circunstâncias do mal. Por suas circunstâncias do mal. Prevalece o bem e não o mal. Então a jurisprudência universal favorece, ampara e protege e ajuda a todos os benfeitores da humanidade. O bem provado e comprovado, com uma infinidade de comprovações. Fecho aspas. Observa aí, linha racional. Favorece, ampara e protege. Correto? Mas ele deu aí as condições. E as condições que sejam provadas e comprovadas com uma infinidade de comprovações. E ele vem falando qual é a condição de ser bom, a condição de ser honesto, a condição de ser racional. Abro aspas. Portanto, quem rege com o bem, vive bem e termina bem, e sempre bem, e quem rege com o mal, termina mal, porque o mal por si mesmo ele vai se destruindo por ser mal. E aqui, as portas do bem abertas para todos, porque o bem é para todos. E assim,
Os valores da vida são todos aqueles que provam e comprovam os seus valores. Tem valores que estão muito acima da pessoa, que expõem os seus valores e são valores acima de tudo e de todos. Por exemplo, qual é o maior valor que pode existir no mundo? É a salvação de todos. Então tem pessoas na Terra ou pessoa na Terra que apresenta valores que ninguém nunca apresentou. Fecho aspas. Eu vou fechar aspas aqui porque as entrelinhas são extremamente importantes. Então temos aí plural e singular, e esse plural e singular tem resposta. Então, tem pessoas na Terra, plural, ou pessoa na Terra que apresenta valores que ninguém nunca apresentou. Aí eu vou deixar essa conclusão para você aí trabalhar do seu lado, o que você entendeu sobre isso. Escreve no comentário aí qual é a sua opinião, né, de quem que ele está falando no singular, né, para mim é bem claro, e de quem que ele está falando no plural. Então, pessoas assim está acima, abrindo aspas, e por cima de todos os valores, de todos os conceitos, porque provou e comprovou o seu valor acima de tudo e acima de todos. E essas pessoas, plural, para quem conhece, é uma pessoa intocável. Mas, para quem não conhece, pensa ser igual ou pensa que é ainda pior do que qualquer outro. Como todos são humanos, pensam que todos são iguais. Todos são humanos, mas todos são diferentes. Uns com mais valor, uns com muito valor, que supera tudo e todos, outros com valor e outros sem valor algum. Essa questão aí é uma questão interessante, porque você vê nitidamente que no meio racional você vai encontrar pessoas com muito valor, pessoas com valor e pessoas sem valor algum. E essa definição quem vai fazer não é você nem eu, mas o racional superior. Abro aspas. Aí está a desigualdade. Quem tem valor, que prova o seu valor e comprova o seu valor, não pode ser igual a quem não tem valor algum. Não passou de uma máquina de trabalho, trabalhar, dormir e passear. Resumiu a vida, uma máquina de trabalho. Mas tem pessoas que produzem aquilo que o ser humano não produz. Não pode se igualar com aquele que nada produz, ou que produziu foi só ou somente engambelos da vida. Para conhecer o valor do outro, é preciso que conheça o que produziu. Fecha aspas. Olha aí, entre linhas para a gente analisar. Para conhecer o valor do outro, é preciso que conheça o que produziu. Então, a questão é, o que eu posso fazer para contribuir? O que eu produzo ou produzi? Ou produzirei? Essa é uma questão para que você reflita, que essa definição dada por ele define sobre aqueles que têm valor e os que não têm valor. Abro aspas. E assim é a vida. O valor não está no ter muito dinheiro, porque se tem muito dinheiro, é de sua propriedade. O valor está nisso ou naquilo que beneficia a humanidade. E assim a clarividência esclarecedora racional informa o pedestal de grandeza do que é o mundo racional. O mundo racional, seus habitantes são puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Vêm à terra os puros para semear a grandeza de paz, amor e fraternidade racional, a confraternização dos povos, o equilíbrio entre todos, a concórdia racional para os aparelhos racionais. Tudo de belo, tudo de lindo, tudo de bom, de sublime para todos universalmente. Racional é de fonte pura, limpa e perfeita, é o equilíbrio consciente racional. Fecho aspas. Eu deixei só uma ênfase aí no assunto, nas entrelinhas, que ele deixou bem claro, né?
vêm à terra os puros para semear essa grandeza. Ele está falando dos habitantes do mundo racional na terra, visitando a terra. E é verdade que eu tive na minha história, nas minhas passadas, eu tive diversas oportunidades de testemunhar essa visita desses habitantes de esferas superiores entre nós como pessoas comuns. Às vezes passa despercebido, você não nota, e às vezes você nota, né? Você fica se questionando, você não sabe, mas fica aquela pulga atrás da orelha, né? Eu queria fazer um comentário que por mais absurdo que pareça para alguns, é a mais pura verdade, uma de muitas vezes. Eu já narrei isso antes, eu vou narrar resumido aqui agora. Tinha uma pessoa atrás de mim e eu me virei porque ela me cutucou para falar comigo, mas ela não abriu a boca, não falou nada. E eu virei para frente e eu diria em 2, 3 segundos eu pensei 2 vezes, virei para trás, a pessoa não estava mais lá. Eu tive algumas dezenas de contatos com situações que não dá para provar e comprovar como aconteceu, a menos que eu faça um exame aqui com polígrafo e regressão, porque não tem como provar, mas que eu sabia exatamente que não eram pessoas comuns. Situações das mais diferentes, como responder a uma pergunta que você pensou, ao invés de falar, de se apresentar na forma que se apresenta nitidamente como quem é. E não dá para falar, porque essas coisas não se falam, mas eu gostaria de compartilhar que a cultura racional ela é muito real, sabe? E é uma pena que é um processo que muitas vezes não dá para compartilhar, porque eu acho que esses relatos são relatos que eram muito comuns nos anos 80 e hoje em dia fica um pouco mais complicado para falar, porque pode gerar uma mal interpretação, um mal entendimento do que se fala. Mas eu mais uma vez afirmo, a cultura racional, no meu caso, não é um caso de fé. Eu não estou aqui acreditando em algo que eu não tenho como provar e comprovar. Eu tive provas e comprovações, não foi uma nem duas, foram dezenas. Eu não posso dizer centenas, mas dezenas com certeza. Foram muitas provas e comprovações. Como eu já narrei em outros áudios, né, a presença dos habitantes do mundo racional provado e comprovado, porque houve contato, houve comunicação, teve mais de um vendo. E essas materializações nas ruas do Rio de Janeiro, as respostas antes de viajar para a Europa, da pessoa narrar para mim, uma não, duas, em situações assim mais absurdas do mundo, a pessoa passar e falar comigo do nada e me perguntar o que eu estou fazendo no Brasil, que o meu lugar não era no Brasil, era fora do Brasil. E isso aconteceu 2 vezes, né? Eu estava na rua, no comércio, e é uma história longa que eu acho que eu já falei sobre ela, não sei se eu já gravei sobre isso. Então a cultura racional ela é uma coisa impressionante, não tem como não provar para você, é só você seguir a cartilha, né? Se você não for para a internet querer atacar todo mundo aí, e todo mundo que não concorda com você querer humilhar e separar, se você decidir seguir a cultura racional e deixar de seguir os outros, né? E você sintonizar a energia racional, você vai ter suas provas. Eu tenho absoluta certeza que não há como não ter provas, absoluta certeza de que você está na direção certa se você seguir a cartilha. Não dá para culpar o remédio nem a bula se você não segue a bula do remédio, né? Então, se você fizer a sua parte, vai ter as suas provas. Eu tive dezenas de provas que a energia racional e a cultura racional existe. Eu não digo só no plano espiritual, porque se eu fosse espírita eu teria talvez as mesmas provas e comprovações de que existe um plano superior, né, que há uma comunicação com alguém que sabe um pouco mais do que o ser humano. E essa pausa na leitura é só para justificar que realmente é incrível a cultura racional. Ela dá mesmo, ela está falando de prêmio aqui.
e dá mesmo. Então a condição que a gente fala é a condição de racional, para quem quer sair dessa condição de racional, que não está a fim de passar 15 anos do primeiro volume ali sem entender nada e dizer que leu 15 mil vezes. Alguém que está lendo ali está querendo mudar a natureza dele para algo melhor. Aqui quem fala é um ser humano em transformação, é um ser humano que está longe de ser perfeito, está longe de ser aparelho racional, mas que eu busco, né, a minha meta é não só um sonho, né, que como eu comentei antes, o sonho da imunização não é um sonho, é um fato. Eu quero mudar a minha natureza para melhor, de uma forma natural, de uma forma racional. Eu quero evoluir como ser humano. Eu ainda estou longe de ser perfeito, mas a minha tentativa de mudar é me manter na linha racional. Então vamos continuar com a leitura, né? Página 21 lá, eu parei lá em cima, eu vou voltar a ler, abro aspas. Então racional é o tudo de sublime grandeza, é o eco da vida eterna, sendo o redígio superior por ser de um mundo superior. Então tem condições de equilibrar o inferior, tem condições de equilibrar a natureza racionalmente e os seus feitos de união fraternal da natureza e do animal racional. É a paz, é o amor, é a fraternidade. É o amor de um por todos e todos por um. É a paz de um por todos e todos por um. É a concórdia de um por todos e todos por um. Ele está falando da linha racional aí. Abro aspas. É o eco sublime da maior grandeza angelical, por ser do mundo dos puros, limpos e perfeitos, do mundo racional. Não tem linhas diferentes. A linha é uma só. A linha é racional. Não tem dois pesos nem duas medidas. Não tem esquerda nem direita. Porque a linha, por a linha ser uma só, racional. Fecho aspas aí para a gente poder conversar sobre isso. É meio que óbvio, né? É óbvio que se não tem amor, paz e fraternidade, concórdia, então não é racional. Não se iluda, não sonhe com a imunização, que ela não vai acontecer se você não perceber que o que não é racional não pode ser realizado. Se é paz, tem que viver em paz. Se é amor, tem que amar ao próximo, amar a natureza, amar a Deus. Se é fraternidade, tem que ser fraterno, tem que ser irmão. Não dá para viver como bicho e esperar que a luz racional apareça para a sua vida. E não dá para dividir em 4 grupos o Brasil. Não tem como, não tem sentido isso. Eu percebo que você seguiu esse caminho porque não tinha opção. Eu sei disso, eu vivo isso. Eu acho que a gente quer unir, mas esses partidos não têm intenção de unir. Eles falam que tem, mas não tem. Porque é a união de acordo com os seus princípios, com a sua cartilha. Não é a cartilha racional. Essa divisão não pode existir. E você não pode se permitir fazer parte de um grupo que divida. A família racional é muito grande e, infelizmente, ela foi dividida e vai ser muito mais dividida se a gente não corrigir agora essa etapa, né? A correção é o princípio da linha racional. Então ele deixa claro, não tem 2 linhas, não tem 3 linhas, a linha é uma só. A linha racional não tem 2 pesos e 2 medidas, não tem esquerda nem direita, por ser uma só, racional. A razão da vida, a razão do mundo, a razão de tudo que existe no mundo inferior é que existem linhas diferentes umas das outras. No mundo inferior é que existe direita e esquerda, mas no mundo superior não existe esse desequilíbrio. O mundo superior é dos puros, é o mundo dos puros, limpos e perfeitos. A linha é uma só racional. Por ser dos puros, limpos e perfeitos, a linha é racional. Então é um assunto que a gente vem falando e falando sobre a linha racional. Não é tão difícil de entender, né, gente? Abre aspas aí. Os puros, limpos e perfeitos do mundo superior, do mundo racional, que só prega o equilíbrio do animal racional. Ensinam o animal racional como pode ser equilibrado, um ser consciente, um ser onipotente, sem ser
um ser sem ódios, um ser sem vinganças, um ser sem ambições, um ser conscientemente racional. Racional é a razão, e razão é o direito, e o direito é a perfeição, e a perfeição é equilíbrio. Racional não é contra ninguém, não é contra coisa alguma, é em favor de todos e de todos. Fecho aspas. E você? Você percebe isso no meio racional? Pergunta complicada, né? É essa pergunta que ajusta o parafuso, é essa pergunta que aperta a porca. Eu vou repetir para que você lembre de todos os seus contatos aí do seu WhatsApp, do seu Facebook, dos partidos políticos que você frequenta, das divisões que você frequenta. E eu estou aqui esperançoso que você que está me ouvindo não frequenta nenhum deles, né? Eu, por exemplo, não faço parte de grupo nenhum. Eu até fui... tentaram me destruir de todas as formas possíveis, porque eu não compactuo com o erro de ninguém, nem quero que compactuem com os meus. Então, agora mais ainda, né? Porque eles tentaram me destruir, não conseguem, e estão aí tentando criar mentiras e prejudicar. Então, vamos lá. Racional não é contra ninguém. Então, eu não posso ser contra nenhum dos 4 partidos políticos, porque eu entendo perfeitamente a razão deles serem criados. Eu entendo perfeitamente a necessidade das divisões, do porquê elas existem, e você sabe o porquê. Você não pode se enganar, né? Racional não é contra ninguém. Não é contra coisa alguma, é em favor de todos e de tudo. Onde está o desequilíbrio, que é o astral inferior, é que vive dessa maneira horrível, uns contra os outros. Você vai ver isso na comunidade racional. Racional não é contra ninguém, é em favor de todos e de todos, para equilibrar todos e tudo. É o equilíbrio consciente, perfeito, tanto na natureza como de seus feitos. Racional é razão suprema e por isso é de um mundo superior. E o redígio do superior é pureza, é perfeição. Agora, no mundo inferior de matéria, é que há superstições, e as superstições causam os devaneios, causam desequilíbrio, efeitos da liturgia, que são os efeitos da matéria, e daí os desvaneios, que botou esse turbilhão de seres em confusão. E assim, racional é equilíbrio mundial. Racional é o perfeito bem eterno. Racional é a fonte primitiva, é a origem dessa deformação racional. Quem não conhece o que é racional, confunde racional com a matéria. Matéria é do mundo inferior e racional é do mundo superior. Então o mundo superior tem condições suficientes para equilibrar o mundo inferior. E os seus feitos, equilibrar para o bem de tudo e o bem de todos. Porque um equilibrado sabe como viver e um desequilibrado não sabe viver. Um consciente é uma coisa, o inconsciente é outra. Racional sabe como viver, por conhecer ou porque ele assim é, e todos assim são, e sabe de onde todos vieram e para onde todos vão. Racional é equilíbrio perfeito e correto, não tem mácula de espécie alguma, é superior a tudo e a todos. Agora, o inferior, sim, basta ser inferior para serem seres de um mundo inferior. E por serem inferiores, aí estão na categoria de sofredores, e assim a diferença é muito grande de um mundo para o outro. E assim esses momentos que atravessam o mundo com a despedida do magnético se tornou um tanto perigoso. O hemisfério universal carregado pelo magnetismo, que está em sua extinção, caminhando assim para o seu desaparecimento e contrariado por ter terminado seu império. Então a sua despedida é esta que aí está no mundo, um panorama de desagrado.
sendo a causa a fúria do extermínio do magnetismo, abalos sísmicos, abalos da natureza. Por ter terminado a sua jornada, terminou a sua missão, e com a sua retirada, naturalmente, toda a humanidade sofre as consequências do seu abalo magnético, como quem diz, aspas, eu caí. Agora todos os meus feitos têm que cair também. Todos os meus feitos têm que cair comigo. Fecha aspas. Isso é a narrativa do magnético, né? Está entre aspas por causa disso. Por isso está aí no mundo essa desolação, a destruição em massa de tudo, esse assim o panteão da vitória da humanidade aí está, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, esse panteão de glorificados, pioneiros, que serviram de aparelhos porta-vozes, portando a voz da verdade das verdades para a salvação da humanidade. Porta-voz por todos os lados, por todos os cantos do mundo, levando a voz racional, o bálsamo da fraternidade, paz e amor para o extermínio do sofrimento e da dor da humanidade que não sabia mais onde se agarrar, com um naufrágio em um alto oceano, e assim vivendo desta forma horrível, todos assustados pelo desenrolar dessa vida perigosa, enfrentando todos os perigos e todos os riscos de vida para poder viver. E vivendo nesse emaranhado de confusões sem limite, e desconhecendo o seu destino e o destino de tudo, e julgando estar perdido e encontrando, sem esperar, o que aí está a cultura racional, fazendo um julgamento da vida da matéria e conduzindo todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, recebendo o impacto e dizendo: eu não sabia que existia nessa obra de confraternização universal. Eu não sabia que o verdadeiro bem estava na Terra. Eu pensava que só existia o mal e que tudo ia mal a pior. Hoje me encontrei com quem não esperava. A solução da humanidade, a solução do universo, a solução perfeita de onde viemos e para onde retornaremos. Quando nada conhecia dessa grande realidade, julgava que estava perdido, e que tudo estava perdido também, porque pelo desenrolar da situação ninguém tinha mais com quem contar nem onde se agarrar. Então julgava que o tudo estava perdido, que não houvesse uma força poderosa para salvar a humanidade. Julgava que não existia. Hoje convicto e provo que existe a imunização racional, a energia racional. Hoje sei o porquê eu assim sou, sei o porquê todos assim são. Sei de onde vim e sei para onde todos vão. Hoje, vinculada ao meu mundo de origem, um mundo racional, hoje sei, porque sou um aparelho racional. Hoje sei, porque estava na categoria de animal racional. Hoje sei, porque da lapidação do animal racional. Hoje sei o porquê sou racional. Hoje sei que tudo é racional, cada um nas suas classes, cada ser na sua classe. Hoje sei o porquê dessas infinidades de classes. Hoje sei o porquê dessa hierarquia. Hoje sei o porquê dessa deformação racional. Hoje sei o porquê dessa degeneração racional. O porquê desta vida, dessa poluição racional, perdão. Enfim, hoje sei tudo que não sabia. Hoje sei o que é alfabeto artificial, que não teve condições de me esclarecer. E assim, hoje sou convicto racionalmente pelas provas e comprovações e pelo testemunho da verdade das verdades, do que sou e do que fomos feitos e do que tudo é e por que é. Mas antes tinha uma visão do mundo completamente diferente, julgava porque ninguém tinha o testemunho real da vida. Então julgava por um prisma diferente.
julgava a vida como um verdadeiro bicho racional. Então, o bicho já sabe como o bicho é. O bicho é vaidoso, mentiroso, ganancioso, ambicioso, horroroso, traidor, nojento, prosa. Já sabe como o bicho é. O bicho racional tem uma infinidade de defeitos monstruosos e horrorosos. Então, fazendo um julgamento da forma de bicho, viviam como bicho. E quem vive como bicho não tem pena de ninguém. O bicho é ganancioso demais e por isso quanto mais tem, mais quer. O bicho é insaciável. Quem pensa como bicho, vive como bicho. Então, quando o bicho dá o conhecimento racional, o bicho tem aquele impacto, porque o bicho vai ver que ele estava contra si mesmo. E no ele ver que estava contra si mesmo com a vida de bicho, ele tem uma transformação para melhor muito grande, depois que o bicho começa a pensar, abre aspas, o que eu fui, o que eu era e o que eu sou, hoje completamente diferente do jeito que eu era, o que eu agia, talvez não tivesse mais vivo. E assim é o julgamento do bicho que o bicho faz de si mesmo. Então, tem o bicho racional e tem o bicho... Perdão, eu estou com a leitura muito rápida, né? Então, tem o bicho racional e tem o animal racional. O animal racional já é mais comodista, mais acomodado e mais conformado com as coisas e com a sua posição. O animal racional é menos ganancioso, sempre acostumado a se conformar com o que tem. Esses vivem melhor. Fecho aspas. Você lembra que eu falei aí no início sobre as condições de bicho racional, animal racional? Ele está justificando esse assunto que a gente conversou. Abro aspas, porque se acomodam dentro das suas possibilidades, menos vaidoso, menos ambicioso, mas o bicho racional, esse é ganancioso, ambicioso, invejoso, prosa, mentiroso, asqueroso, tem olho grande em tudo, aventureiro, a ambição é tanta que se expõe a tudo. Esse é o bicho racional. O bicho é materialista e o bicho é inconformado e por isso quanto mais tem, mais quer. O bicho não olha para trás, só olha para frente. O bicho pensa que vai durar toda a vida. Então, os que pensam como bicho, os que vivem como bicho, vivem no inferno em vida, porque nunca estão satisfeitos com o que têm. O bicho é vaidoso demais, o bicho é luxento, e de forma que o animal racional, este vive muito melhor, porque se acomoda com o que vive. Se tem pouco, se acomoda com pouco. Se não tem nada, se acomoda com o que tem. E então, esses têm a cabeça no lugar, e assim é por isso que as ruínas sempre se multiplicaram. Devido ao bicho racional ser assim, nessas condições, não respeita direitos. O bicho, por ser bicho, age igual a bicho, age com a brutalidade, e de forma que o bicho, quando volve a atenção para a razão das coisas, para um conhecimento de paz, amor e fraternidade, o bicho se espanta, o bicho se choca, dizendo: ué, existe isso no mundo? Eu não sabia que isso existia. Eu pensei que o mundo fosse meu, para mim fazer o que entendia. Mas como estava dormindo, como estava sonhando, eu julgava que a vida fosse minha e que tudo fosse meu, e por isso, minha ambição não tinha limite e minha ganância também. Eu julgava que a minha matéria é que fosse me salvar, a minha ganância, a minha ambição. Estava completamente cego e iludido, completamente iludido com a matéria. Julgava que a matéria é que fosse me trazer paz, amor e fraternidade, mas hoje é que eu vejo como eu era mesmo um bicho. Ainda acordei em tempo de me preparar para ser um aparelho racional e me ligar ao meu mundo de origem, ao meu mundo verdadeiro, mundo racional, fecha aspas. Isso é um comentário, ilustrativo de um bicho racional se deparando com a cultura racional,
Voltando ao assunto, abro aspas, e assim a vida do bicho racional é a vida pior que existe, porque o bicho racional não tem sossego dia e noite. Vive completamente preocupado com a matéria, porque o bicho basta ser bicho para ser materialista. Hoje o desencanto do bicho, e o bicho dizendo é verdade, eu pensava que a matéria tudo era, e hoje estou convicto que a matéria nada é. A matéria só multiplica os martírios dos materialistas, que são os bichos. Quem vive como bicho não respeita nada, o bicho julga que tudo é seu. Esse é o julgamento do bicho racional, diferente do animal racional. A nossa conclusão desse capítulo, no finalzinho, é que no meio racional existem os bichos racionais que estão com o livro na mão, e você vê o comportamento, está aí falando, né? A atitude, né? A forma do bicho de agir. Então não é porque está com o livro na mão que é racional. Não é porque está com o livro na mão que está agindo dentro da linha racional, né? Tem de tudo no meio. Esse capítulo, para mim, ele foi marcante por causa da viagem, ele foi marcante por causa do apoio, né? Esse apoio que ele me deu no início do livro, dizendo que o mundo racional tem uma parte desse plano superior, né? A jurisprudência universal, que presenteia a esses todos e a essas que fazem os seus trabalhos racionais dentro da linha racional, provando e comprovando que está fazendo um bem à humanidade. Então, foi um conforto muito grande. Eu fiz a tradução na hora para falar sobre isso, sobre o que a gente estava fazendo e o porquê estávamos fazendo, né? E eu hoje, ouvindo que ainda há dúvidas de alguns estudantes do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, né? E malhando, e criticando, e mentindo, e fingindo, e rotulando, e dividindo. Então você vê aí por que essas pessoas falam isso. É só questionar, assim, quando alguém falar alguma coisa, você olha para ela e fala assim, por que você está falando isso? Como tem bicho no meio racional. E eu comecei a lidar com mais naturalidade nos últimos 10 anos, né? Que eu fui me lidando mais ainda e vendo mais ainda aquilo que eu não queria ver. E eu conheço algumas centenas de estudantes que se recusam a ver a verdade. A verdade é que a cultura racional é uma família enorme e que todos são bem-vindos, o bom e o mal, o certo e o errado, porque todos estão trilhando a mesma estrada, cada um no seu momento, na sua etapa de evolução. Não é só para o melhor, mas é para o pior, não é só para o mais certinho, mas é para o mais errado também. Então, quando a gente vê esse pessoal vivendo como bicho no meio racional, a gente lamenta muito. Eu lamento muito que existam divisões, eu continuo acreditando na comunidade como um todo, eu continuo fazendo esses programas para que a gente pudesse ajudar as pessoas que se perderam na jornada, no caminho, que o caminho não é esse, o caminho é paz, amor e concórdia. E você vê que é incompatível, né? É absolutamente incompatível o que essas pessoas fazem e dizem. Então compete a mim eu me policiar para que eu não caia nessas armadilhas magnéticas, que às vezes eu caio, eu confesso que caio, mas estou longe de ser puro, limpo, perfeito e santo. O racional superior diz mesmo que se viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, não levava ninguém. Então todos nós estamos na mesma condição, alguns melhores por um ponto de vista, outros melhores por outro ponto de vista, mas todos são aí racionais, né? Alguns leitores, alguns estudantes, alguns que leem a vida inteira e nunca passaram disso. E a gente vê aí casos sérios. Eu pude comprovar algumas dezenas de pessoas que eu lidei, eu conversei, convivi, que são pensadores, não são racionais, e estão há décadas com o livro na mão. E você vê uma outra parcela bem menor, né, de racionais, e ainda muito menor de aparelhos racionais. Então, eu gosto de falar de números de estatística, porque se a gente fosse realmente apresentar uma estatística, você pode tentar fazer a sua em casa. Eu diria que 80% é leitor, 15% aí estudante. E estou levando em consideração que essa margem que sobrou é para dividir entre pessoas que não estão nem numa condição nem outra, né? Que não é nem leitor nem estudante, está como intruso no meio, não sabe nem o que está fazendo no meio, nem porquê.
e os verdadeiros aparelhos racionais que conseguiram. Então, se a estatística for essa, é importante frisar que para você conseguir os seus objetivos, você precisa se esforçar um pouco mais. E não é a quantidade de horas, mas a qualidade da tua leitura e do teu estudo, né? E não é a quantidade de livros, mas é a capacidade prática do processo, né? De praticar a cultura racional. Eu, por exemplo, poderia narrar aqui que no ano passado eu tive alguns momentos onde eu não consegui manter o meu equilíbrio racional, uma situação na vida pessoal mesmo, e depois eu me arrependi honestamente, dizendo eu não estou preparado ainda para lidar com algumas situações, eu ainda tenho alguns pontos. Então a gente vai corrigindo esses erros um a um, compreendendo que não somos perfeitos, como eu disse, não há puro, limpo, perfeito ou santo. E você começa a compreender você e se enxergar de uma forma mais humana até, né? De aceitar o seu erro, de que você não é perfeito e que está longe de ser, mas não pode se contentar com isso, né? Tem que melhorar, tem que ter uma meta. E essa meta vai sendo dividida com a sua evolução, dizendo, não, eu preciso melhorar isso, eu preciso lidar daquela outra forma, eu preciso resolver isso, eu ainda estou falhando naquilo, e a gente vai corrigindo, né? Vai melhorando, para enxergar o ser humano como deva ser enxergado, com respeito, amor e carinho, né? Eu fiz algumas respostas hoje, alguns áudios que eu recebi no privado de pessoas diferentes, assuntos diferentes, mas a resposta era sempre a mesma. O que é racional, o que segue a linha racional, segue a linha racional, e eu não posso fugir disso. Então, aos amigos e aos inimigos gratuitos, a quem faz o bem e a quem faz o mal, eu tenho que ser o mesmo. Os meus princípios são os mesmos, as minhas intenções são as mesmas, é andar na linha racional, me preservar na linha racional, para que eu possa, de fato, não viver sonhando com a imunização, mas viver a imunização racional. E eu tenho notado a manifestação da energia racional, que ela é muito mais forte quando você tem absoluta certeza do que está fazendo, de quem é. Então essa é a parte mais importante do capítulo do 14º, que eu estou fechando o programa agora, é que você tem a prova e a comprovação do que faz, né? Que você apresente com o seu coração e com as suas ações, né? Provando e comprovando que você está fazendo bem à humanidade. E eu acho que fazendo essa análise fria, que você aí tem a sua lista de inimigos, está na hora de começar a limpar ela, né? E transformar pessoas que têm problemas em seres humanos, né? De uma forma geral, e compreender a vida que ela não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, eu não sou perfeito, nem você é perfeito. A gente não pode se cobrar no nível de perfeição, mas pode se cobrar no nível de evolução racional. Se você de fato aprendeu que é amor, ele tocou no assunto, né? Está bem claro, aí você pode agora ler o capítulo inteiro e fazer 1, 2, 3 leituras e escrever no comentário. Eu até agradeço, porque quando você comenta e você curte e compartilha, o sistema já ajuda um pouco a visibilidade, né? Leva esse assunto para seus amigos, para seus irmãos, estudantes, toca num assunto, não compactue com o erro, por mais duro que seja, não permita ser enganado e ficar calado e dizer, não, aqui é ver, ouvir e calar, porque isso é errado. Você não pode ver, ouvir e calar quando vê um crime, né? Na vida material ou na vida superior. Você tem que ter uma postura racional. Não dá para ver uma pessoa cometer uma injustiça e você simplesmente deixar a coisa acontecer, porque você compactua com o erro dos outros, né? Se você vê uma agressão na rua e você não faz nada, você compactua. Se você vê um crime e você não faz nada, você compactua. Então não pode ser diferente no plano superior, porque você tem um grau de consciência, né, do que é certo e do que é errado, e acaba pagando dobrado, porque quem erra sabendo paga dobrado, né? Essa lei da vida, a lei do karma, de ação e reação, daquilo que se faz, daquilo que se, né, colhe, porque você plantou, há de colher. Então, não desejar ao próximo aquilo que não quer para si já é um bom começo. É importante que a comunidade acorde para esse sonho, né? Esse sono profundo que vem vivendo, sonhando com a imunização. É por isso que o pessoal não liga, o pessoal não sai da condição de animal racional e mal entra na condição de racional e não consegue sair dela, porque
Como é que vai ter as provas e comprovações? Como é que vai se ligar a energia racional se o comportamento é incompatível com o livro? Você acha que ninguém está vendo isso? Você acha que o seu partido político vai bater palma para você e as forças divinas também? Você acha que elas vão compactuar com o errado? Então vamos aqui ao questionamento mais simples e mais honesto possível. Se você hoje tem aí um tribunal superior, um mundo superior para julgar as tuas ações, como é que você se sai nisso? Sabendo que eles sabem absolutamente tudo na sua vida. Se a sua vida é um livro aberto e você não tem o que esconder, você está de cabeça erguida agora, está leve, está tranquilo. Como é que você se sente nesse momento para encarar um tribunal divino? Esse comentário tão interessante do comediante que ele falou sobre não querendo te interromper, mas te interrompendo, como quem diz, a vida para você no meio dela, quando você menos espera, e chegou a tua hora e você não vive para a vida inteira. Então, pelo menos a conscientização do erro já é um grande avanço. A aceitação, né, que está errado já é um grande avanço. A tentativa de mudar, mesmo que não mude, já é um grande avanço. Então você, meu irmão, minha irmã que me ouve, sabe que não deveria me odiar, nem tampouco eu a você. Mas decidiu dividir, decidiu brigar, decidiu se tornar meu inimigo. O que é que eu te fiz para você acreditar que na cultura racional isso fosse possível? Para justificar a sua ação? Provando e comprovando que você está certo e eu estou errado. Você sabe bem que eu falo a verdade. Eu falo aquilo que está na linha racional: amor, paz e concórdia pelo desenvolvimento do seu raciocínio. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E esse é o meu objetivo: unir você, resgatar você, reintegrar. Porque abandonou a estrada racional para seguir uma estrada própria, porque ela simplesmente não compactua com os teus princípios. Eu não posso abandonar aqueles que têm aí um caminho diferente. Quem escolheu Yeshua, que é uma grande lição de vida, que foi modificado, e o próprio racional superior retificou isso e elogiou e enalteceu. Eu não posso ser contra o budista, eu não posso ser contra o espírita, eu não posso ser contra o muçulmano. Eu tenho que compreender a natureza dele ao mais alto limite, me aprofundar naquilo que ele sente, vibrar aquilo que ele vibra e perceber aquilo que ele percebe. Porque o estudante de cultura racional, ele tem obrigação de saber isso, porque está de fato provando e comprovando que conhece o verdadeiro Deus. E eu sei que é muito difícil para você ouvir, que você não está ainda com os pés firmados, mas as provas vão chegar. E eu não estou falando de fé, de acreditar que está mais uma religião, mais um Deus. Não. Uma vez me perguntaram se eu acreditava em Deus, e eu dei uma resposta mal criada. Eu falei: não só acredito, como almocei com ele um dia desses. Não aconteceu, né? Aconteceu um almoço na churrascaria, não sei se é a Porcão, e eu vou fazer um relato aqui para fazer uma homenagem a uma pessoa que eu amo muito. Estávamos todos à mesa, num dos momentos mais lindos da minha vida, e para que eu não me esqueça desse momento, eu estou registrando em áudio para que as gerações futuras ouçam quem era Manuel Jacinto Coelho, das 1000 coisas que vocês vão ouvir. Estava eu, meu pai, a minha mãe e mais alguns casais, eu acho que uns 4, 5 casais, nessa churrascaria. Acho que Porcão e o Racional Superior da Terra e a Raimunda do lado dele, e eu não lembro quem mais estava, de fato não lembro. Eu poderia até perguntar quem estava, mas para minha mãe, que é testemunha, e o meu pai
narrou até emocionado depois disso. E eu me lembro bem do que aconteceu. E eu narrando para você agora, eu falo do cenário. Uma mesa grande na churrascaria, todos felizes. E meu pai pensou, ele não falou. Tá perfeito aqui. Não tenho o que dizer, né? Tá perfeito. Eu só sinto falta de uma costela. Costela de boi, né? É uma churrascaria. E em menos de um minuto vem um carrinho desses carrinhos de televisão antiga com meia costela de boi em cima, né? Aquela peça gigante do tamanho que você compra num açougue, né? É o lado inteiro do boi. Então você pode não acreditar, e eu deixo você aí na sua condição de desejar e de ter a opinião de não acreditar. E ele, assustado, porque ele acabou de pensar, nossa, só faltando só isso, e não veio uma pecinha, veio a peça inteira. E essa é a sutileza de quem está acima do plano material. Ele jamais apontou, eu fiz, eu sou, eu faço, eu posso. Ele está sempre naquela posição tão linda de humildade. Então, quando alguém me perguntou assim, você acredita em Deus? Eu disse, não só acredito, como um dia desse almocei com ele. Pois eu fazia parte da mesa, eu estava lá nesse privilégio, novo ainda, junto com a família. E ele mandou todo mundo se levantar para dançar. Do nada, mandou o pessoal ir dançar, saíram os casais para dançar. E eu fiquei na mesa, sentado, estou aqui fazendo uma narrativa e te dou o direito da dúvida. Estou lhe dando esse direito da dúvida. Sentado ao lado dele, do lado esquerdo da mesa, pequeno, novo. E eu fiquei sentado porque não era um casal, né? Ao lado dele ficou a Raimunda para atender ele. E eu olhava para o prato assim. Eu não olhava para ele. Eu sentia a presença dele me olhando e eu olhando para o prato. E eu estou aqui narrando exatamente o que eu vi. O maior homem do mundo era também o mais humilde do mundo. E eu acho que uma das maiores frustrações que eu tenho é ter que admitir que grande parte das pessoas que eu conheci nos plantões de quarta-feira, com meu pai que ia na quarta, voltava na quinta, e às vezes a gente voltava na sexta, saía no domingo à noite, quando não saía na segunda-feira, quando ele liberava à tarde da noite. E é não ter tido a possibilidade de conversar com esse ser incrível. E eu lamento por você, eu lamento pela minha família que não pôde conhecer esse homem incrível. Porque a cultura racional, ela tem dois caminhos. Ela tem o caminho do conhecimento, né? Que você tem ali aquela segurança do conhecimento, das provas e comprovações que ela te dá no seu dia a dia. E a parte prática, né? E ele fez muito isso. Ele foi a presença do absoluto em uma flor singela. É a presença de Deus na vida, no teu dia a dia, no bom dia, num abraço, numa despedida. E ainda há quem diga que conhece, que sabe, que viu, mas não conhecia. E a minha frustração é não ter tido a capacidade intelectual, a capacidade adulta de sentar e conversar e bater um papo e perguntar aquilo que eu tenho curiosidade. Então essas imagens que elas me preenchem do convívio com ele, não tão próximo, mas próximo, né? Quem conviveu no retiro via subindo e descendo a varanda e se passava por ele 300 vezes, era 300 vezes dando salve para ele, era 300 vezes cumprimentando a ele. A lembrança dele, desse ser incrível que é a essência da minha vida, você que está ouvindo aí,
Ele é o meu oxigênio, é por Ele que eu luto, é por Ele que eu falo, é por Ele que eu faço, é por Ele que eu avanço, e só por Ele. Eu me recuso a fazer parte de divisões na cultura racional. Eu lamento o que tem acontecido a cada um de vocês. Eu sinto a dor e a tristeza de ver que o que ele ensinou não está sendo praticado. Eu não estou me excluindo, eu estou incluindo a todos de uma forma geral, assim a gente se revê, rever os valores. E eu termino esse bate-papo desse 14º fascículo dizendo para você que você pode sim receber essa medalha de honra ao mérito pelas ações, pelas boas ações provadas e comprovadas de bem ao próximo, da salvação do seu próximo, dentro da linha racional. Acredita que é pouco provável que eu esteja errado, porque a proposta da cultura racional é união, paz, amor e concórdia. E se você não segue o básico, que é a união, paz, amor e concórdia, então não está seguindo a cartilha ditada pelo racional superior. Esse homem era isso, era simplicidade, era humildade, era amor. E eu olho para ele a cada dia que passa e eu me questiono: por que eles não aprenderam com você? E eu não posso errar como eles erraram, eu não posso seguir o caminho que eles seguiram, eu preciso aprender o caminho certo. Eu preciso do atalho, do caminho mais curto. E assim tem sido. Quanto mais eu tento, mais eu sinto a presença dele. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de evolução, eu estou falando de tentar, pelo menos tenta seguir o caminho dele. Caminhar como ele caminhou, falar como ele falou, abraçar como ele te abraçou. Tenta, pelo menos tenta. Abandona essa fantasia de teoria e vive a prática. E te perdoa pelos teus erros, porque a gente não é perfeito. Eu falo nesse tom para que você não me ouça, para que você me sinta. Porque a cultura racional é isso. É amor, paz, união, fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do seu raciocínio. A cultura racional está em tudo. Quando eu lia o Bhagavad Gita, da Canção da Vida, eu sentia a cultura racional. Quando eu estudei o Evangelho de Tomé, eu sentia a cultura racional. E quando eu estudei a história do Alcorão, eu sentia a cultura racional. É por isso que ela não é religião, ela não é seita, ela não é doutrina. Tentam fazer dela uma seita para doutrinar, para amarrar, para prender. Eu vejo pessoas boas aí, perdidas e fazendo coisas que elas não têm noção do que estão fazendo. Não faz isso. Abandona essa ideia de que cultura racional precisa de segundos ou terceiros. Ela não tem líderes, ela não tem mestre, não tem professor. É você e Deus. Tem coisa melhor do que isso. Você não precisa de intermediário. Não precisar de ninguém para falar. Quem pode ir a Deus não procura santo. Mas nem todos são iguais, então a decisão é sua. Eu vou deixar aqui o meu carinho aos 4 partidos políticos racionais que decidiram se dividir por questões políticas. E eu vou dizer que eu respeito a todos vocês,
muito embora não concorde, porque a cultura racional é união. Eu respeito vocês, amo, muito embora não concorde, porque a cultura racional não é seita, nem doutrina, nem religião. Eu respeito vocês, amo e desejo que a luz racional possa esclarecer para vocês o que é o certo e o que é o errado. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. E eu queria que você lembrasse do que eu comecei falando, da Santa Inquisição, das Cruzadas, que mataram, saquearam, queimaram, torturaram em nome de Jesus, do Yeshua, e achavam que estavam certos. E você? Será que você está certo? Será que eu estou certo? Será que certo é dividir e falar mal dos outros na internet? Será que certo é criar grupo? Eu não consigo entender como é que uma pessoa lê uma coisa e vive outra. Bom, o programa de hoje já passou um pouquinho do tempo. Eu agradeço demais a tua presença. Eu tenho absoluta certeza que eu consegui conversar com o seu eu e falar aquilo que você já sabe. Que o meu raciocínio saúda o teu raciocínio. E que eu não desisti de você. Porque um racional não vai jamais abrir mão de um outro racional. Eu vou aqui estar falando para você aquilo que você já sabe e desejando para você aquilo que eu desejo a todos, todos os dias. União, paz, amor, fraternidade e concorde pelo desenvolvimento do seu raciocínio, com milhões de motivos para você sorrir e festejar a energia racional na sua vida. Eu desejo a força da saúde na tua vida, para que você vença as tuas dificuldades. Eu desejo a força da proteção financeira na sua vida, para que você tenha condições de vencer e se manter de pé com aquilo que você precisa, que é uma cama para dormir e um prato para se alimentar. Eu desejo para você a felicidade de uma família que é repleta de energia racional, para que a sua família seja feliz. Eu desejo para você a presença do racional superior diariamente ao teu lado, colocando a mão no teu ombro e apontando para você o caminho do bem. Eu desejo para você a felicidade que alguns tiveram, o privilégio de alguns de poder conhecer e pedir a bênção do racional superior da Terra, que ela seja diária na sua vida, porque aquilo que eu desejo a você, eu desejo a mim mesmo, e aquilo que te faz bem, me faz bem. E eu desejo um mundo melhor. Eu desejo a energia racional em nossas vidas, na sua e na minha vida. E eu encerro aqui com a minha oração de Francisco de Assis: fazei de mim racional superior. Conversa comigo, meu irmão que está me ouvindo agora, minha irmã. Repete comigo. Fazei de mim racional superior, instrumento da tua vontade. Toma-me como teu carro, leva-me onde tu queres. Fazei dos meus olhos os teus olhos,
dos meus ouvidos os teus ouvidos, da minha boca a tua boca, para que eu fale só o que está em ti e não em mim, para que eu faça aquilo que é preciso e necessário para salvar. Assim eu desejo, meu irmão, que a sua semana seja uma semana iluminada e que nós possamos cumprir com o dever de amar e de ajudar a construir uma nova sociedade para um mundo melhor, um mundo racional no plano material, um mundo sem guerras, sem ódio, sem briga, um mundo onde você, eu e todos os outros viverão em plena felicidade e harmonia universal. Obrigado e desejo a todos uma boa semana racional, cercada de energia racional e de mudança na sua vida. Essa semana vai ser uma mudança grande na sua vida. Eu tenho absoluta certeza de que você vai ter as suas provas, que você vai sentir a presença do racional superior na sua vida, que a mudança que você tanto espera vai chegar. Com um abraço desse seu irmão que te ama e te respeita, independente da tua opinião. Um abraço a todos, salve, salve.